Bem-vindos a mais um episódio do Gene Papo. Hoje eu estou aqui com a Júlia Lima, historiadora da arte, curadora, pesquisadora e, mais do que isso, uma apaixonada pela arte brasileira. Júlia, seja bem-vinda. Obrigada, Raquel. Estou muito feliz de participar. Que bom, eu também. E hoje a gente tem um toque especial que a entrevista está sendo aqui em casa, né, Júlia? Hoje a gente vai dar um passo atrás e falar do marco da arte brasileira que veio lá com o modernismo, né? Acho que para dar esse contexto. Porque historicamente, acho que é muito importante a gente entender que o Brasil ele não estava sempre atrás, né? Porque parece que a gente estava sempre atrasado em relação às vanguardas, Paris, Nova York, e que daí agora na arte contemporânea a gente chegou no mesmo ponto, mas não é bem assim, né? O nosso modernismo, apesar de obviamente ter a influência francesa, o nosso modernismo muito rapidamente se transformou em algo singular, né? Sim. E tem uma importância hoje dentro da história da arte global que é inegável. E você se alimentou, porque você estudou fora para trazer esse olhar. E aí, quando você chegou aqui, você estava pronta para despertar esse olhar para a arte brasileira. E você estava me contando que a Semana, né, de Arte Moderna aqui em 22, ela surgiu também com essa semente vinda de fora, ou de pessoas que beberam de uma fonte. Então você trilhou um caminho muito parecido. Você quer contar sobre isso? Vou contar. Eu acho que quando a gente pensa em arte brasileira, no começo a gente pensa, por exemplo, no Barroco, que foi uma influência portuguesa muito grande, mas o Barroco brasileiro, para quem começa a estudar arte brasileira, ele é um Barroco brasileiro, ele não é um Barroco português. Porque ainda que os artesãos tenham vindo de Portugal para ensinar os locais a fazer, existe uma estética, e é uma estética muito negra, inclusive, por causa do período de escravização, né? Que foi, enfim, o Brasil recebeu o maior volume de pessoas escravizadas do mundo, né? 50% durante o período colonial, entre 5 e 6 milhões de pessoas foram trazidas para cá. E aí, quando você vê os nomes do Barroco, seja no Barroco do Nordeste, seja já no Barroco Mineiro, que é mais recente, existe uma artesania negra ali, muito forte. Seja, por exemplo, nas pinturas dos tetos das igrejas, algumas figuras, elas têm traços que não são os traços da feição branca europeia. Então, Aleijadinho, né, que era também um artista negro no Brasil. Então, a gente ali já começa a ver uma raiz de brasilidade, ainda que a gente fale, não, isso veio da Europa. Claro, o Barroco nasce na Europa, mas ele é absorvido pelo Brasil e transformado numa linguagem brasileira. E isso é o que os modernistas na década de 20 identificam, né? Essa antropofagia, que é o Oswald de Andrade, o escritor, dramaturgo, ele formaliza esse pensamento nesse manifesto antropofágico. A antropofagia nada mais é do que, tá bom, eu vou digerir essa influência externa, estrangeira, mas eu vou transformar em algo meu. A antropofagia vem da noção de canibalismo, que era algo que algumas tribos indígenas brasileiras praticavam. Era do tipo, depois de uma batalha, existe uma cerimônia, e o guerreiro mais valente da tribo oposta era, então, consumido para que a sua força fosse incorporada. Então, a antropofagia traz essa energia. E a arte brasileira, ela é isso hoje, até hoje, né? Nós somos muito antropofágicos, antropófagos. E disso vem o desdobramento todo da arquitetura brasileira durante a década de 50. O Niemeyer vai fazer, para quem conhece Belo Horizonte, existe algo fundamental na Lagoa da Pampulha, em BH, por exemplo, que é precursora de Brasília, né? E isso coincide com um monte de coisa. Então, ali na década de 50, a gente tem em São Paulo a formação do Grupo Ruptura, que é o grupo dos artistas concretos. A gente tem no Rio de Janeiro a formação do Grupo Frente, que também é um grupo concretista, apesar de mais flexíveis, né, nos princípios concretistas. Claro. Cariocas, exato, eu sempre digo que, né, a malemolência do Rio, né, e a rigidez de São Paulo. Não foi à toa que a gente escolheu o Rio, porque o Rio é muito a síntese do Brasil na nossa É visão. muito. Ele é essa síntese, acho que você tem toda a razão, porque no final das contas, o Rio veio antes de tudo isso. Pensando no Brasil contemporâneo que a gente tem hoje, a raiz está toda ali no Rio de Janeiro, né? O contraste entre o moderno e o colonial, a história de uma cidade que se modernizou à marra, a própria arquitetura moderna nasce ali. Sim, e uma cidade que respondeu à opressão europeia, né? Quer dizer, tem muita coisa ali que não era para existir e existe graças à força desse povo, né? Que acho que, como você pontuou bem, comeu ou digeriu
o que acho que seria impossível em muitos casos, e se fez e se refez com todas as mazelas e todas as dificuldades e os Que o Rio desafios de que a gente Janeiro tem e traz. traz, mas todo o significado e as vitórias que É. esse povo negro africano, né, que era a maioria E o Rio é uma quando veio a grande capital, síntese conseguiu se fazer. disso. Até pela própria segregação racial que você falou, né, do povo escravizado. O Rio de Janeiro ele é muito simbólico nesse sentido. E é ali que está a raiz de tudo que a gente vê hoje também, né, na arte brasileira. E a gente tem ali nesse período da arte brasileira, entre 40 e 60, a gente tem também em São Paulo a fundação do MASP, a gente tem a Bienal de São Paulo, que é a segunda Bienal do mundo, né, depois de Veneza, que foi criada lá em 1895, foi aqui que, né, Não em sabia que era São a Paulo, é segunda. a segunda Bienal criada no mundo. Então, existe um desejo de modernização e de atualização da cultura em todas as frentes do Brasil. E esse modernismo, ele não se limita a Rio, São Paulo e, eventualmente, Brasília por Sim, causa da da capital. E a gente tem ali, então, com todos esses movimentos artísticos e essas instituições se formando, os museus, as bienais, a gente tem ali, de fato, um estabelecimento de uma linguagem que daí já não é mais devedora da Europa. Né? A gente não está mais nem digerindo, a gente está, de fato, sendo autor e criando algo muito potente. A gente consegue identificar a brasilidade em em todas as etapas da visualidade brasileira, da cultura brasileira. E sem negar que somos um país que foi colonizado, um país que foi, obviamente, movido pela mão de obra escravizada, que foi o grande trauma colonial do Brasil é a escravização, mais até do que a exploração da natureza, na minha opinião, pelo menos. Júlia, e nesse ponto, quais são os artistas negros? Quando surgem artistas negros de destaque? O próprio Estevão da Silva era negro. Então Acho que a gente tem algumas iniciativas que começam a problematizar essa história. O Museu Afro-Brasil, eu acho que é a grande iniciativa que foi capaz de trazer à luz os artistas negros e artesãos negros brasileiros, pelo Emanuel Araújo, que foi um grande artista contemporâneo brasileiro negro, talvez o maior. Mas a gente olha para trás, a gente tem o Estevão da Silva, a gente tem o Arthur Timóteo e o irmão, que agora eu esqueci o nome. O que acontece é que muitas vezes essas figuras, esses personagens, que ainda são poucos que a gente pode nomear, muitas vezes eles eram tratados como brancos, né? Eles eram embranquecidos para, de alguma maneira, integrá-los à narrativa oficial. Aquele espaço. Sim. O Mário de Andrade é um desses exemplos. Mas depois disso, a gente tem nomes como Rubem Valentim, por exemplo, né? Que foi um grande artista que desafiou todas as normas dessa arte concreta brasileira, dessa geometria que vem também dessa influência da arquitetura moderna brasileira, e que, de alguma maneira, vai incorporar nessa geometria abstrata os símbolos dos orixás. Então, Rubem Valentim talvez entre os artistas brasileiros, que são muitos os meus preferidos, mas tem um lugar especial no meu coração dentro dessa história da arte brasileira, né? E é muito curioso, porque hoje, obviamente, a produção negra no Brasil está sendo muito mais valorizada, né? A gente vai ter a Rosana Paulino, que vai estar no Pavilhão Brasileiro na próxima Bienal de Veneza. A gente tem Sônia Gomes, uma das maiores artistas que esse país já produziu, hoje finalmente tendo reconhecimento nacional e internacional. Então, finalmente está havendo um pouco de reparação histórica nesse processo. Imagino que vocês no Rio de Janeiro vão, obviamente, visitar o Cais do Valongo, que foi onde, né, a maioria dos navios atracavam para desembarcar essa mão de obra escravizada. Mas a bem da verdade é que eu acho que a gente está muito distante mesmo desse movimento de reparação. Eu acho que a grande lição que a arte brasileira pode trazer para o mundo é que a gente, de fato, está aqui, está presente, a gente existe, a gente fala, e o que a gente fala faz sentido, a gente tem o que dizer, e o que a gente diz é relevante. Eu acho que o neoconcretismo talvez seja o ponto mais, não vou dizer nevral, mas o ponto mais crucial dessa história toda. Ali, em 1959, você vê, é a véspera de inaugurar Brasília, é assim. E é nesse momento do neoconcretismo que a gente tem uma frase do próprio Ferreira Goulart, que acho que vai muito ao encontro do que você falou no começo, que ele diz, o Ferreira Goulart escreveu o seguinte:
a arte existe porque a vida não é suficiente. A arte é aquilo que é fundamental e que ninguém usa, né? Assim, é uma coisa que não tem a menor função. Sim. E por isso ela é tão fundamental. É a única coisa que, de fato, a gente quer e precisa ter sem consumi-la de alguma maneira, né? Júlia, você falou que o Brasil é o país do presente e você foi um presente para mim hoje. Obrigada. Tenho certeza que para quem está acompanhando também, porque é um conhecimento que vem com afeto e é isso que eu quero transmitir. Eu acho que quanto mais a gente puder conceituar, trazer a arte para dentro de casa, porque você fala uma coisa que terminou aqui, de Ferreira Goulart, né? Enfim, de um jeito maravilhoso, que a arte é o alimento da nossa alma, né? Os Titãs também cantaram isso, a gente pode colocar no fundo, então, Guilherme, fica essa ideia. E a gente não quer só comida, né? A gente quer quer comida, diversão e arte. E isso é o que eu mais quero para a nossa viagem aqui com vocês, para vocês, né, ouvintes, quem está acompanhando aqui, e que a arte faça parte da nossa vida e que você faça parte da minha.